O que devo ensinar a meus filhos? Este é o tema de hoje. Sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Desejo convidá-lo a que permaneça conosco, assista ao vídeo e seja edificado através da bendita palavra do Senhor. Em aulas anteriores, Deus já nos ensinou que a maior necessidade de nossos filhos é de regeneração. Jamais se esqueça disso, por favor. Nossos filhos precisam urgentemente passar pelo novo nascimento. Deus também nos ensinou que os nossos filhos devem ser vistos como bênçãos e não como provações ou estorvos em nossa vida. Aprendemos também que é responsabilidade dos pais a evangelização de seus próprios filhos e vimos ainda a forma de poder falar o evangelho a cada um deles. Pois bem, hoje precisamos nos deter mais um pouco no que diz respeito ao que ensinar aos nossos filhos. Portanto, pais, primeiramente ensinem aos seus filhos da forma mais clara possível, escutem bem, da forma mais clara possível o que significa temer ao Senhor. A palavra de Deus nos diz claramente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E obviamente aqui, o termo temor não significa o medo covarde, não. Tampouco é do tipo de medo da pessoa que vê a Deus como alguém inconstante em sua ira. O temor do Senhor que trata o versículo é um temor reverente, Sendo assim, pais, primeiramente, jamais permita que seus filhos se dirijam a Deus de forma insolente ou atrevida, jamais. Deus nos chama de amigos em sua palavra, sim, é verdade, mas cuidado. Ele é o Deus soberano. Sendo assim, ensina aos seus filhos que o temor ao Senhor é um temor de quem sabe com quem está lidando. Nós estamos lidando com um Deus vivo e verdadeiro. Não se esqueça disso. Em segundo lugar, ensinem aos seus filhos da forma mais clara possível a respeito do que é pecado. Ensine para os seus filhos que o mau comportamento não é meramente uma ofensa contra os pais, e sim um pecado contra o Santo Deus. Aliás, o Deus Santo que exige que os filhos obedeçam aos seus pais. É mandamento do Senhor, é ordem de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito: honra teu pai e tua mãe. Ensina a respeito de Cristo, de tal forma que quando seus filhos pecarem, rapidamente eles possam correr em confissão a Cristo e assim eles possam desfrutar da alegria do perdão divino. Oh, graça maravilhosa! Eles precisam experimentar a alegria que provém da graça do Senhor. Em terceiro lugar, ensine aos seus filhos e da forma mais clara possível a respeito da lei do Senhor. Pois é a lei do Senhor, e não se esqueça disso, é a lei do Senhor a que revela o pecado de nosso coração. É a lei do Senhor. Nada saberíamos do que é pecado ou não, a não ser pela lei do Senhor. É a lei de Deus o padrão moral, é a lei do Senhor, e não nossas opiniões, não os costumes da nossa sociedade ou a cultura. Não, nada disso. É a lei do Senhor o padrão moral. Em quarto lugar, ensine aos seus filhos a protegerem suas mentes. Pais, escute bem, estamos em guerra contra o mundo. E claramente a ideia do mundo é conquistar a mente de nossos filhos desde a mais tenra infância. Portanto, tenham cuidado com as ideias que são contrárias à lei do Senhor. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8, está registrado um versículo que vocês já conhecem muito bem. Diz o seguinte: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso, escute bem, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Ensine seus filhos a escolherem suas companhias. A Bíblia diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso está em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Ensine a respeito de Cristo e a sua obra redentora. Cristo é Deus encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Leia para eles a Bíblia toda e não se esqueça de ler o que fala a respeito da divindade de Cristo. Veja bem o que se encontra no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ainda diz a palavra do Senhor no primeiro capítulo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não é simplesmente o homem que alcançou a glorificação, como muitos andam dizendo por ali. Não, Jesus é Deus, Deus bendito. Cristo é o nosso representante, o segundo Adão. Nosso primeiro representante, ou seja, Adão, o pai da raça humana, colocou toda a humanidade sob condenação, toda a humanidade, pois ao Adão pecar, ele trouxe consigo ruína a todos os descendentes dele, a raça humana. Tanto é que todo ser humano nasce hoje na condição de injusto diante de Deus e escravo do pecado, inclinado ao mal. Mas Cristo é nosso segundo Adão, bendito seja o Senhor. Cristo nos representou vivendo na vida de obediência, precisamente o oposto do primeiro Adão. E ele, como meu substituto, como seu substituto, ele recebeu sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele é meu substituto. Ele recebeu sobre si a condenação e ele bebeu o cálice da ira divina para que eu pudesse gritar a plenos pulmões. E eu acredito que você também, junto comigo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo é o Redentor, não há outro Salvador. Ele é o Rei de sua igreja. E agora, pais, para concluir, desejo encorajá-los a que ensinem a seus filhos que Deus reina em toda a área de conhecimento. Escute bem, Deus quer que os nossos filhos aprendam português, matemática, biologia, história, sociologia, filosofia, economia ou qualquer outra ciência desde a perspectiva que ele autorizou e revelou nas Sagradas Escrituras. Não há ensino neutro, não há ensino neutro. Deus reina em todas as áreas de conhecimento. Aliás, o conhecimento só é possível pelo fato de Deus ser a origem e o controlador de tudo o que nós podemos conhecer. Amém.